Ela era apenas uma jovem de 22 anos que nunca conseguiu um namorado por causa do nariz proeminente que herdou da avó italiana, trabalhando como faxineira em uma pousada na beira do rio para sustentar a mãe doente. Mas quando o cacique Raoni chegou ferido naquela madrugada pedindo abrigo, ninguém sabia que aqueles olhos ancestrais iriam enxergar uma beleza que toda a cidade havia se recusado a ver. A pousada rústica onde Marina trabalhava ficava estrategicamente posicionada na margem do majestoso rio Xingu, uma construção simples, mas acolhedora feita de madeira regional e coberta com telhas de barro que haviam escurecido com décadas de chuvas amazônicas. A estrutura de 2 andares abrigava 8 quartos modestos, frequentados principalmente por pescadores, pesquisadores ambientais e turistas aventureiros que buscavam experiências autênticas longe do agito urbano. O som constante e hipnotizante do rio, correndo, criava uma trilha sonora natural que acalmava os hóspedes mais estressados, misturando-se harmoniosamente com o coro noturno de sapos e grilos que transformavam cada anoitecer numa sinfonia amazônica única. O vento suave, que soprava das águas, trazia consigo aromas frescos e umidade que refrescava naturalmente o ambiente, especialmente durante as noites mais quentes do verão regional. Os cheiros característicos da pousada contavam a história de décadas de hospitalidade ribeirinha. Madeira envelhecida molhada pelas chuvas constantes exalava aquele aroma doce e terroso que remetia à natureza selvagem. Café sempre fresco passado no fogão. A lenha perfumava todo o térreo durante manhãs e tardes. E ervas medicinais cultivadas no quintal pelos antigos proprietários ainda deixavam rastros aromáticos, sutis que flutuavam pelo ar quando a brisa noturna balançava suas folhas. A iluminação noturna dependia principalmente de lamparinas, a querosene que tremulavam suavemente, criando sombras dançantes nas paredes de madeira e conferindo um charme rústico irresistível ao ambiente. Da varanda principal, a lua cheia se refletia magnificamente na superfície lisa do rio, criando um caminho prateado de luz que se estendia até onde a vista alcançava, proporcionando um espetáculo natural que encantava qualquer visitante sensível à beleza da natureza amazônica. Marina completara 22 anos no mês anterior, mas carregava nos ombros jovens o peso emocional de quem havia experimentado rejeição sistemática desde a adolescência, por causa de uma característica física que a distinguia drasticamente dos padrões convencionais de beleza impostos pela sociedade local. Seu nariz grande e pronunciado, herança genética direta de sua bisavó italiana, que migrara para o Brasil no início do século XX. Dominava visualmente seu rosto de forma que impossibilitava qualquer tentativa de disfarce ou minimização. Apesar dessa característica, que a tornava alvo constante de comentários maldosos, Marina possuía olhos expressivos de cor castanha que brilhavam com inteligência natural e bondade genuína, revelando a profundidade emocional e sensibilidade de sua personalidade. Trabalhava como faxineira na pousada desde os 18 anos, assumindo essa responsabilidade quando sua mãe desenvolveu problemas respiratórios crônicos que limitaram drasticamente sua capacidade de trabalho. Nunca havia namorado, nunca recebera flores de pretendente, nunca experimentara o gosto doce do primeiro beijo ou a emoção de ser cortejada por alguém interessado genuinamente em conhecê-la melhor. Cuidava da mãe sozinha, com dedicação absoluta, trabalhando turnos duplos para garantir medicamentos caros e consultas médicas regulares, sacrificando sua própria vida social inexistente em favor do bem-estar da única família que lhe restava. Sua personalidade era naturalmente tímida quando se tratava de interações sociais, especialmente com homens de sua idade, mas demonstrava coragem surpreendente quando precisava defender pessoas vulneráveis ou enfrentar situações que exigiam determinação e força moral. Possuía um coração generoso que a levava a ajudar hóspedes necessitados, mesmo quando isso significava trabalho extra não remunerado.
Marina cresceu numa pequena cidade ribeirinha, onde todos se conheciam desde a infância, o que significava que sua aparência diferente se tornou assunto recorrente de comentários cruéis que a acompanharam durante toda sua formação escolar. Na escola, ouvia diariamente piadas maldosas que se gravaram permanentemente em sua memória. Sua cara de tucano. Nariz de bruxa medieval. Quem vai querer namorar o Pinóquio de saia? Parece que enfiou o nariz onde não devia. Aos 22 anos, nunca tinha sido beijada e havia desenvolvido a convicção profunda de que morreria sozinha, sem jamais experimentar amor romântico ou formar uma família própria. Essa certeza dolorosa a levou a focar exclusivamente no trabalho e no cuidado da mãe, resignando-se à ideia de que o amor era um luxo destinado apenas às mulheres abençoadas com beleza convencional. A madrugada estava particularmente silenciosa naquele sábado de setembro, com apenas o som hipnotizante do rio Xingu correndo mansamente e o coro distante de insetos noturnos quebrando o silêncio absoluto que envolvia a pousada adormecida. Marina havia terminado sua rotina de limpeza há cerca de 1 hora e se preparava para dormir, quando ouviu batidas, desesperadas na porta principal, seguidas por gemidos abafados de alguém claramente em situação de emergência médica. Senhor, a pousada está fechada para novos hóspedes. São 3 horas da manhã, disse ela através da porta trancada, sua voz demonstrando o nervosismo natural de uma jovem sozinha, sendo procurada por desconhecidos durante a madrugada. A região havia registrado alguns casos de assaltos recentes, o que aumentava sua cautela natural em situações como essa. Por favor, implorou uma voz masculina grave, carregada de dor física e desespero genuíno. Preciso urgentemente de ajuda. Fui brutalmente atacado por garimpeiros ilegais que invadiram nossas terras sagradas. Estou perdendo muito sangue. Marina espiou discretamente pela fresta da janela lateral e viu um homem alto encostado com dificuldade. Na porta de madeira, segurando com força o braço direito, que sangrava abundantemente através de uma camisa rasgada e suja. Sua postura revelava exaustão extrema e dor intensa, mas seus olhos mantinham uma dignidade impressionante, mesmo naquela situação vulnerável. Meu Deus, você está sangrando demais. Entre rápido, exclamou ela, destrancando imediatamente todas as fechaduras, e eu dando-o a entrar na recepção iluminada apenas por uma lamparina tremulante. Seu instinto natural de ajudar pessoas necessitadas superou completamente qualquer medo ou hesitação que pudesse ter sentido inicialmente. Raoni era um cacique de 35 anos dos Kayapó, descendente de uma linhagem ancestral de líderes respeitados que há gerações protegiam as terras sagradas de sua tribo contra invasores, madeireiros ilegais, garimpeiros predadores e especuladores imobiliários que constantemente tentavam expulsá-los de territórios tradicionalmente ocupados por seu povo há centenas de anos. Naquela noite fatídica, ele havia sido vítima de uma emboscada cuidadosamente planejada por um grupo de garimpeiros ilegais que operavam clandestinamente na região, extraindo ouro sem licenças ambientais e poluindo rios com mercúrio tóxico. Quando Raoni e outros guerreiros da tribo tentaram expulsar os invasores pacificamente através de negociação diplomática, foram recebidos com violência brutal que resultou em ferimentos graves para vários membros da comunidade indígena. O ferimento no braço direito de Raoni sangrava profusamente, resultado de um corte profundo causado por facão durante a luta desesperada pela sobrevivência. Apesar da dor intensa e da perda significativa de sangue, que o deixava visivelmente fraco e tonto, seus olhos castanhos de curos ainda brilhavam com a dignidade inabalável de quem nunca se curvou diante de invasores. Nunca abandonou sua missão de proteger seu povo e nunca perdeu a esperança de encontrar justiça para os crimes cometidos contra sua comunidade. Sua aparência física era imponente mesmo naquele estado debilitado. Alto, com músculos definidos pelo trabalho constante na floresta, cabelos longos e negros, parcialmente soltos pelos combates da noite, e pinturas corporais tradicionais ainda visíveis em algumas partes do corpo,
não cobertas pela roupa rasgada. Usava colares de sementes sagradas que haviam pertencido a seu avô e bisavô, símbolos de liderança ancestral, que nunca removia mesmo nas situações mais perigosas. Sem hesitar um segundo sequer, diante da gravidade da situação médica que se apresentava diante de seus olhos, Marina imediatamente assumiu o controle da emergência com uma determinação e competência que contrastavam drasticamente com sua timidez habitual em situações sociais normais. Esquecendo completamente suas inseguranças sobre a aparência física, ela se transformou numa cuidadora eficiente e corajosa. Sente aqui na cadeira enquanto eu busco material de primeiros socorros, instruiu ela, correndo até o armário de medicamentos que a pousada mantinha para emergências. Retornou rapidamente com álcool, gaze esterilizada, bandagens limpas, pomada cicatrizante e analgésicos básicos que poderiam aliviar temporariamente a dor até que fosse possível conseguir atendimento médico profissional. Marina limpou cuidadosamente o ferimento profundo, sem demonstrar nojo ou medo do sangue. Suas mãos trabalhando com delicadeza surpreendente para não causar dor adicional desnecessária. Isso vai arder um pouco, avisou ela antes de aplicar antisséptico, segurando firmemente o braço dele para evitar movimentos bruscos que pudessem piorar o corte. Raoni observou atentamente cada movimento dela durante todo o processo de limpeza e curativo. Impressionado pela combinação única de gentileza maternal e coragem prática que ela demonstrava, notou que Marina não fazia perguntas invasivas sobre o que havia acontecido, não demonstrava medo de se envolver com problemas alheios e não hesitava em oferecer ajuda mesmo para um completo desconhecido que chegara em circunstâncias misteriosas. O contraste era notável. A mesma jovem que claramente se sentia insegura sobre sua aparência física se transformava numa pessoa confiante e determinada quando alguém precisava de cuidados. Raoni reconheceu nessa dualidade uma força interior genuína que ia muito além de qualquer característica física superficial, uma beleza de caráter que irradiava através de ações generosas e coração compassivo. Nos dias seguintes ao dramático encontro noturno, Marina transformou discretamente um dos quartos menos visíveis da pousada numa espécie de refúgio seguro para Raoni, escolhendo estrategicamente o cômodo localizado nos fundos do estabelecimento, longe das janelas voltadas para a estrada principal e protegido da vista de visitantes curiosos ou hóspedes ocasionais que pudessem fazer perguntas inconvenientes sobre a identidade do misterioso ocupante. A situação exigia máxima cautela porque grupos de garimpeiros ilegais haviam sido vistos percorrendo a região em caminhonetes, claramente procurando pelo cacique que havia escapado de suas mãos durante a emboscada violenta. Marina percebia a tensão no ar sempre que ouvia motores desconhecidos se aproximando da pousada e desenvolveu instintivamente uma rotina de proteção que incluía manter Raoni sempre informado sobre movimentações suspeitas e ter rotas de fuga alternativas planejadas. Caso fosse necessário, evacuá-lo rapidamente. Durante esses primeiros dias críticos, ela assumiu completamente os cuidados médicos básicos necessários para sua recuperação, trocando curativos 2 vezes ao dia, com precisão quase profissional, monitorando sinais de infecção, controlando a temperatura corporal dele para detectar febre e administrando analgésicos naturais, preparados com ervas medicinais que cultivava no pequeno jardim, atrás da pousada, seguindo receitas que aprendera com sua avó. Marina cozinhava refeições nutritivas, especialmente preparadas para acelerar o processo de cicatrização. Sopas ricas em proteínas feitas com peixes frescos pescados no rio, caldos de galinha caipira, temperados com especiarias anti-inflamatórias, frutas amazônicas carregadas de vitaminas naturais e chás de ervas que promoviam relaxamento e sono reparador. Ofereceu roupas limpas emprestadas que haviam pertencido ao antigo proprietário da pousada, ajustando tamanhos e lavando tudo com cuidado maternal que tocava profundamente o coração agradecido do cacique. Durante os períodos de repouso forçado necessários para a recuperação de seus ferimentos, Raoni
teve a oportunidade única de observar atentamente o caráter genuíno de Marina, através de pequenos gestos cotidianos que revelavam a verdadeira natureza de sua personalidade muito além das primeiras impressões superficiais. Ele notava como ela se levantava antes do amanhecer, para verificar discretamente se ele havia passado a noite confortavelmente. Como preparava medicamentos caseiros, seguindo horários rigorosos, mesmo quando isso significava interromper outras atividades importantes. Como falava suavemente com sua mãe doente no quarto ao lado, para não preocupá-la com a presença de um hóspede não oficial. E como trabalhava incansavelmente para manter a pousada funcionando normalmente, apesar da responsabilidade adicional de cuidar dele. Raoni reconhecia nessas ações cotidianas uma generosidade autêntica que não esperava nada em troca, uma coragem silenciosa que enfrentava riscos pessoais para proteger um estranho, e uma sabedoria prática que encontrava soluções criativas para problemas complexos sem fazer alarde ou buscar reconhecimento por seus esforços extraordinários. No terceiro dia de convivência, quando Raoni se sentia forte o suficiente para conversas mais longas e Marina havia relaxado um pouco sua vigilância constante, eles finalmente tiveram a oportunidade de dialogar mais profundamente sobre motivações, valores pessoais e perspectivas de vida que cada um carregava. "Por que está me ajudando dessa forma tão dedicada?" perguntou Raoni, observando ela trocar seus curativos com cuidado profissional. "Você nem me conhece, não sabe nada sobre minha história. E ainda assim, está arriscando sua própria segurança para me proteger." Marina parou momentaneamente o que estava fazendo, mexendo nervosamente no cabelo, numa tentativa inconsciente de cobrir parcialmente seu perfil, enquanto processava a pergunta direta, que tocava no cerne de suas motivações mais profundas. "Porque você está precisando de ajuda?" respondeu ela simplesmente, evitando o contato visual direto. "Não consigo ver alguém sofrendo ou em perigo e simplesmente não fazer nada para ajudar. Você tem um coração maior e mais generoso que muita gente. Importante e poderosa que conheci durante minha vida", respondeu Raoni com sinceridade absoluta, admirado pela simplicidade e autenticidade da resposta dela. Marina deu uma risada nervosa, típica reação defensiva desenvolvida para lidar com elogios que sua autoestima baixa não conseguia processar adequadamente. "Coração grande combina bem com nariz grande, né?" disse ela, tentando transformar um momento sério numa piada autodepreciativa que desviasse a atenção de qualquer característica positiva que pudesse ter. Raoni olhou diretamente para ela com expressão séria e respeitosa que não carregava nem sombra de julgamento negativo. "Onde eu venho? Entre meu povo. Nariz proeminente como o seu é tradicionalmente considerado sinal físico de sabedoria ancestral e conexão espiritual, especial com elementos da natureza." Marina não conseguia acreditar genuinamente quando Raoni elogiava sua aparência ou falava positivamente sobre características físicas que ela havia aprendido a considerar defeitos irreparáveis. Sua mente, condicionada por anos de rejeição e comentários cruéis, interpretava automaticamente esses comentários como cortesia social, motivada por gratidão, não como reconhecimento autêntico de beleza ou valor pessoal. Ela continuava se escondendo estrategicamente, cobrindo o rosto sempre que possível, posicionando-se de perfil durante conversas e desviando o olhar quando percebia que ele a observava com atenção. Essa resistência instintiva à aceitação criava uma dança sutil de aproximação e recuo que caracterizaria os próximos dias de convivência forçada pela situação de emergência que os havia unido. Na segunda semana de convivência, quando Raoni já havia recuperado forças suficientes para caminhar pela pousada sem assistência e ajudar nas tarefas mais leves, ele começou a observar com fascínio crescente a forma intuitiva como Marina preparava chás medicinais e tratamentos naturais para sua mãe, que sofria de problemas respiratórios crônicos que exigiam cuidados constantes e conhecimento específico sobre plantas curativas. Numa tarde
particularmente tranquila, enquanto ela preparava uma infusão complexa de ervas para aliviar a tosse persistente da mãe. Raoni se aproximou com curiosidade genuína e perguntou: essas ervas específicas que você usa para os chás medicinais da sua mãe, onde aprendeu essas combinações e dosagens tão precisas? Marina sorriu timidamente, mexendo inconscientemente no cabelo para cobrir parcialmente o perfil, enquanto continuava misturando as plantas com movimentos experientes que demonstravam anos de prática. Minha avó italiana me ensinou quando eu era criança, explicou ela, tocando suavemente a ponta do nariz numa gestura inconsciente de insegurança. Ela sempre dizia que essas receitas eram coisa de bruxa, conhecimentos que as mulheres da família passavam em segredo de geração em geração. Os olhos de Raoni se iluminaram com reconhecimento profundo e respeito ancestral. Minha avó, que era a curandeira mais respeitada da nossa tribo, sempre dizia que mulheres nascidas com traços físicos marcantes e distintivos são especialmente escolhidas pelos espíritos ancestrais para serem curadoras naturais, disse ele com voz carregada de significado espiritual. É exatamente por isso que você possui essa habilidade instintiva para cuidar tão bem das pessoas, combinando intuição com conhecimento prático, de forma que poucos conseguem dominar. Marina parou de mexer as ervas e olhou para ele com uma mistura de surpresa e incredulidade. Nunca havia pensado em suas habilidades de cuidadora como algo especial ou conectado com propósito maior. Sempre as considerou apenas necessidades práticas desenvolvidas por circunstâncias familiares que exigiam responsabilidade precoce. Inspirado pela abertura crescente de Marina para conversas mais profundas, Raoni decidiu compartilhar alguns conhecimentos tradicionais de medicina indígena que poderia complementar e enriquecer os tratamentos que ela já aplicava. Pediu permissão para mostrar técnicas ancestrais de preparo de medicamentos naturais que sua tribo desenvolvera ao longo de séculos de experiência com plantas amazônicas. Posso te ensinar como meu povo combina essas mesmas ervas que você usa com outras plantas da região para criar tratamentos ainda mais eficazes? Ofereceu ele, seus olhos brilhando com o entusiasmo de quem encontrou alguém genuinamente interessado em preservar conhecimentos tradicionais. Você já tem a base natural e a sensibilidade necessária. Só precisa de algumas técnicas específicas para potencializar ainda mais seus resultados. Juntos, eles passaram a tarde inteira explorando diferentes combinações de plantas, métodos de preparo que incluíam fases lunares específicas para a colheita, temperaturas ideais para infusões e rituais simples de agradecimento aos espíritos da natureza que, segundo Raoni, ampliavam significativamente o poder curativo dos medicamentos preparados com intenção consciente e reverência ancestral. Marina se descobria completamente absorvida por esses ensinamentos que conectavam seus conhecimentos práticos com dimensões espirituais que nunca havia considerado pela primeira vez em sua vida. Alguém valorizava genuinamente suas habilidades como curandeira e as elevava ao nível de missão sagrada, não apenas obrigação familiar. Quando o sol começou a se pôr sobre o rio Xingu, pintando o céu com tons dourados e alaranjados que se refletiam magnificamente na água corrente, Raoni e Marina se sentaram na varanda da pousada para observar o espetáculo natural enquanto saboreavam chá preparado com as ervas que haviam combinado. Durante a tarde, foi nesse momento de serenidade compartilhada que Raoni decidiu revelar aspectos mais íntimos de sua vida pessoal que explicavam por que um cacique de 35 anos ainda permanecia solteiro, contrariando tradições culturais que esperavam que líderes tribais constituíssem família para fortalecer laços comunitários e garantir continuidade da liderança. Nunca me casei porque nossa tradição ancestral ensina que o cacique deve escolher sua companheira baseado na força do coração dela, na coragem diante das adversidades, na capacidade de cuidar e proteger o povo. Não apenas em beleza física passageira que se desgasta com o tempo, confessou ele, olhando diretamente nos olhos expressivos dela. Você possui exatamente esse coração de guerreira que nossa cultura
mais valoriza numa mulher. Marina quase derrubou a xícara de chá. Tamanha foi sua surpresa diante de uma declaração tão direta e significativa. Você tá falando sério mesmo? Perguntou ela com voz trêmula, incapaz de acreditar que alguém pudesse ver ela dessa forma valorizada e especial. Ninguém na minha vida inteira nunca me viu assim. Sempre fui apenas a moça do nariz grande que cuida da mãe doente. Raoni se aproximou ligeiramente, seus olhos transmitindo sinceridade absoluta que não deixava margem para dúvidas sobre a autenticidade de suas palavras. Então ninguém nunca soube realmente olhar com os olhos do coração, disse ele com voz suave, mas firme. Beleza verdadeira se revela através de ações, não de aparência. E suas ações mostram uma alma linda que poucos conseguem enxergar, porque estão cegos por padrões superficiais impostos por uma sociedade que não compreende valores reais. Após 3 semanas de convivência crescentemente harmoniosa e confiança mútua estabelecida, Marina finalmente reuniu coragem para apresentar Raoni à sua mãe, Dona Esperança, de 58 anos, que passava a maior parte dos dias confinada ao leito por causa de problemas respiratórios crônicos que haviam se agravado significativamente nos últimos meses, resistindo a todos os tratamentos convencionais tentados pelos médicos da região. A apresentação aconteceu numa manhã particularmente difícil, quando a tosse persistente da mãe havia piorado durante a madrugada, deixando Marina visivelmente preocupada e exausta pelos cuidados intensivos que a situação exigia. "Mãe, quero que conheça Raoni", disse ela suavemente, ajudando a senhora a se sentar na cama com travesseiros extras para facilitar a respiração. "Ele é cacique dos Kayapó e conhece muito sobre medicina tradicional." Raoni se aproximou respeitosamente da cama, observando atentamente os sintomas que Dona Esperança apresentava. Respiração ofegante, chiado no peito, palidez excessiva e cansaço extremo que indicavam comprometimento respiratório grave que exigia intervenção especializada. Com permissão dela, ele examinou delicadamente seu pulso, observou a coloração da língua e ouviu atentamente a descrição detalhada dos sintomas que ela experimentava diariamente. Com sua permissão, gostaria de preparar um tratamento tradicional que combina ervas específicas da floresta amazônica em proporções que meus ancestrais desenvolveram especificamente para problemas respiratórios como o seu, ofereceu ele com voz confiante, mas respeitosa. "É um conhecimento milenar que tem ajudado muitas pessoas da minha comunidade." Durante os dias seguintes, Raoni preparou meticulosamente uma combinação complexa de plantas medicinais que incluía folhas de andiroba para propriedades anti-inflamatórias, casca de copaíba para ação expectorante, raízes de aiporoxo para fortalecimento do sistema imunológico e várias outras ervas coletadas, especificamente durante fases lunares apropriadas para potencializar seus efeitos curativos. O resultado foi surpreendentemente eficaz. Após apenas uma semana de tratamento tradicional, Dona Esperança apresentou melhora significativa na respiração, redução drástica da tosse noturna, retorno gradual da coloração saudável e energia renovada que permitiu que ela se levantasse da cama pela primeira vez em meses. A transformação foi tão evidente que ela chorou de emoção ao conseguir caminhar até a varanda para observar o pôr do sol no rio. A melhora extraordinária da mãe criou um ambiente de gratidão e alegria na pousada que naturalmente aproximou ainda mais Marina e Raoni, estabelecendo uma intimidade emocional que preparou o terreno para o primeiro contato físico significativo entre eles. O momento aconteceu quando Raoni decidiu ensinar Marina a preparar tintas sagradas tradicionais usadas em pinturas rituais de proteção e cura. "Estas cores têm significados espirituais específicos", explicou ele, organizando pequenos potes de pigmentos naturais extraídos de plantas, minerais e frutos amazônicos. Vermelho representa força vital, amarelo simboliza sabedoria solar, azul conecta com energias aquáticas e preto evoca proteção ancestral. Cada cor deve ser preparada com intenção específica.
Quando Raoni ensinou Marina a técnica correta para misturar os pigmentos com óleos naturais que serviam como base para as tintas rituais. Suas mãos se encontraram por acaso durante um movimento circular necessário para homogeneizar as cores. O toque inesperado enviou uma onda de eletricidade por todo o corpo de Marina, que imediatamente tentou se afastar por puro instinto defensivo desenvolvido ao longo de anos de isolamento emocional. Raoni, percebendo a reação dela, segurou suavemente suas mãos entre as suas, impedindo que ela se escondesse mais uma vez atrás de suas inseguranças habituais. "Não se esconda de mim, Marina", disse ele com voz carregada de ternura genuína, olhando diretamente nos olhos expressivos dela. "Você é a mulher mais linda que esses olhos já contemplaram em toda a minha vida." Apesar da sinceridade evidente nas palavras e gestos de Raoni, Marina ainda lutava internamente contra décadas de condicionamento psicológico negativo que a faziam questionar automaticamente qualquer demonstração de interesse romântico ou reconhecimento de sua beleza. Sua mente, programada por anos de rejeição sistemática e comentários cruéis, interpretava esses momentos como impossíveis ou temporários. "Você não precisa dizer essas coisas por gratidão", murmurou ela, baixando os olhos numa tentativa de minimizar a intensidade emocional do momento. "Eu sei como sou. Sei que não sou o tipo de mulher que homens como você escolheriam se tivessem outras opções." Raoni demonstrou paciência infinita diante dessa resistência compreensível, respeitando completamente o tempo que Marina precisava para processar emoções complexas e quebrar barreiras psicológicas construídas ao longo de 2 décadas de autodefesa emocional. Ele não insistia, não pressionava, não tentava acelerar artificialmente um processo que sabia precisar acontecer organicamente. Em vez disso, continuou demonstrando através de ações consistentes, pequenos gestos de carinho, elogios sinceros sobre características que ela não valorizava em si mesma, interesse genuíno por suas opiniões e sentimentos, proteção discreta mas constante, que suas intenções eram absolutamente sérias e duradouras, não motivadas por circunstâncias temporárias ou gratidão passageira. Essa construção lenta, mas sólida, da confiança criou um alicerce emocional seguro e permitiria a Marina eventualmente acreditar que merecia ser amada exatamente como era, sem necessidade de mudanças ou disfarces que escondessem sua verdadeira identidade. Após um mês de convivência, que havia transformado gradualmente ambos os corações, Raoni decidiu que chegara o momento de levar Marina ao lugar mais sagrado e significativo de sua tradição cultural, uma cachoeira escondida no coração da floresta amazônica. Conhecida por seu povo, há gerações como portal de comunicação direta com os espíritos ancestrais e local onde decisões mais importantes da vida eram tomadas, sob bênção dos guias espirituais. A jornada até a cachoeira sagrada durou aproximadamente 4 horas, através de trilhas secretas que apenas membros da tribo conheciam, serpenteando por vegetação densa, que se abria ocasionalmente em clareiras banhadas por luz solar filtrada, que criava um ambiente quase mágico de conexão profunda com a natureza selvagem. Marina seguia Raoni com confiança crescente, impressionada pela forma reverente como ele se movia pela floresta, sussurrando orações em dialeto caiapó e pedindo permissão aos espíritos da mata para conduzir uma visitante especial até o santuário ancestral. O som da água caindo se intensificava gradualmente conforme se aproximavam do destino, criando uma sinfonia natural hipnotizante que parecia sincronizar com as batidas aceleradas do coração de Marina, que intuía que aquele momento marcaria uma transformação definitiva em sua vida. Quando finalmente emergiram na clareira onde a cachoeira se erguia majestosamente, ela ficou sem palavras diante da beleza transcendental do cenário. A queda d'água despencava de aproximadamente 30 metros de altura, entre formações rochosas cobertas por musgos ancestrais, criando uma cortina cristalina que se fragmentava em milhões de gotículas que refletiam a luz solar como diamantes suspensos no ar. O som ensurdecedor, mas pacificador da água, batendo nas pedras, abafava qualquer ruído externo.
criando um ambiente de isolamento total do mundo exterior que favorecia introspecção profunda e conexão espiritual genuína. Raoni conduziu Marina até uma formação rochosa, plana localizada próxima à lagoa, formada pela cachoeira, um local tradicionalmente usado por pajés para meditação e consulta aos ancestrais durante decisões cruciais. Este é o lugar onde converso com os espíritos dos meus antepassados quando preciso de orientação para decisões que afetarão não apenas minha vida, mas o destino de todo o meu povo, explicou ele com reverência absoluta, sentados lado a lado sobre a pedra lisa, aquecida pelo sol da tarde, com a cachoeira criando uma trilha sonora natural que isolava completamente do mundo exterior. Raoni finalmente encontrou coragem para revelar verdades profundas que haviam sido sussurradas pelos espíritos ancestrais durante suas meditações solitárias nas últimas semanas. Os espíritos dos meus antepassados me disseram através de sonhos e visões que eu encontraria minha verdadeira companheira de alma em lugar completamente inesperado. Longe das tradições matrimoniais convencionais da nossa tribo, confessou ele, sua voz carregada de emoção genuína, que ecoava suavemente entre as paredes rochosas. Durante anos, procurei incansavelmente em outras aldeias indígenas. Participei de rituais sagrados de união, consultei pajés experientes, mas ela estava aqui o tempo todo, escondida numa pequena pousada à beira do rio. Ele segurou delicadamente as mãos trêmulas de Marina entre as suas, olhando profundamente nos olhos expressivos dela, que se enchiam de lágrimas emocionadas. Uma mulher extraordinariamente corajosa, disfarçada de insegura, com o coração mais puro e generoso que já conheci em toda a minha existência. Escolhida pelos criadores para ser não apenas minha companheira, mas guardiã espiritual de nossa futura família. Marina não conseguia controlar as lágrimas que escorriam abundantemente por suas bochechas, carregando consigo décadas de dor acumulada, rejeição interiorizada e autoestima destruída por comentários cruéis que haviam moldado negativamente sua percepção sobre si mesma. "Como você consegue me achar bonita?", soluçou ela, sua voz embargada pela intensidade emocional do momento. "Todo mundo sempre disse que sou feia, que meu nariz é horrível, que ninguém nunca ia querer ficar comigo." Raoni aproximou-se ainda mais dela, secando suavemente suas lágrimas com os dedos calejados, mais ternos, seus olhos transmitindo uma sinceridade absoluta que não deixava margem para dúvidas sobre a autenticidade de seus sentimentos. "Todo mundo sempre foi completamente cego para sua verdadeira beleza", disse ele, com voz firme, mas carinhosa. Seus olhos contam histórias de coragem e bondade que poucos conseguem ler. Seu sorriso genuíno tem o poder de iluminar ambientes inteiros. E sim, seu nariz proeminente é parte integrante da beleza única e especial que os criadores te deram como marca distintiva de uma alma escolhida. Sob a cachoeira sagrada que testemunhou gerações de momentos transformadores, com gotículas de água cristalina, refletindo raios solares como bênçãos celestiais, Marina finalmente permitiu que as barreiras psicológicas construídas ao longo de décadas de autoproteção emocional desmoronassem completamente, liberando-a para experimentar pela primeira vez na vida a sensação de ser genuinamente desejada e valorizada exatamente como era. Quando Raoni aproximou suavemente seu rosto do dela, Marina não desviou, não se escondeu, não tentou cobrir seu perfil. Pela primeira vez em 22 anos de existência, ela se entregou completamente ao momento, aceitando e abraçando tudo que era sem vergonha ou insegurança. O beijo que se seguiu foi simultaneamente terno e apaixonado, representando não apenas união romântica, mas cura total de feridas emocionais profundas e despertar de uma autoestima saudável que ela nunca havia experimentado anteriormente. Naquele instante transcendental, Marina experimentou uma transformação espiritual completa que a libertou definitivamente de décadas de autorrejeição, descobrindo finalmente que era
não apenas digna de amor, mas especialmente escolhida para uma missão maior ao lado de um homem que enxergava sua verdadeira essência através de olhos ancestrais treinados para reconhecer beleza autêntica onde outros viam apenas imperfeições superficiais. 1 ano se passou, desde aquele momento transcendental na Cachoeira Sagrada. E Marina havia se transformado completamente numa pessoa irreconhecível quando comparada àquela jovem tímida e insegura que costumava se esconder atrás do balcão da pousada. Agora, aos 23 anos, ela vivia plenamente integrada na aldeia dos Kayapó como esposa respeitada do cacique Raoni, tendo encontrado não apenas amor verdadeiro, mas também seu verdadeiro propósito de vida entre pessoas que valorizavam características que a sociedade urbana havia rejeitado cruelmente durante décadas. Sua aparência diferente, especialmente o nariz proeminente, que havia sido fonte de tanta dor e humilhação na cidade. Era vista pelos indígenas como marca inequívoca de pessoa especialmente escolhida pelos espíritos ancestrais para missões de cura e sabedoria. Os anciãos da tribo a receberam com reverência desde o primeiro dia, reconhecendo imediatamente em suas características físicas distintivas os sinais tradicionais que identificavam curandeiras naturais destinadas a servir como pontes entre o mundo físico e o plano espiritual. Marina havia descoberto uma identidade completamente nova, como mulher forte, respeitada e valorizada, desenvolvendo uma autoconfiança radiante que se refletia em cada gesto, palavra e decisão. Caminhava pela aldeia com postura ereta, olhar direto e sorriso genuíno, orgulhosa de sua herança cultural mestiça e de seu papel fundamental na preservação de conhecimentos medicinais ancestrais que beneficiavam toda a comunidade indígena e visitantes de regiões distantes que buscavam tratamentos alternativos. A transformação de Marina transcendeu completamente o âmbito pessoal, estendendo-se para realizações profissionais significativas que impactaram positivamente centenas de pessoas. Ela havia se tornado pajé auxiliar oficial da tribo, especialista reconhecida em medicina tradicional, e combinava conhecimentos herdados de sua avó italiana com técnicas ancestrais indígenas aprendidas com os curandeiros mais experientes da comunidade Kayapó. Seu trabalho como curandeira se tornou tão respeitado e eficaz que pessoas viajavam centenas de quilômetros especificamente para receber seus tratamentos únicos, criando uma reputação que se espalhou através de redes informais de comunicação, que conectavam comunidades rurais e urbanas de toda a região amazônica. Marina desenvolveu protocolos inovadores de medicina integrativa que respeitavam tradições ancestrais, enquanto incorporavam técnicas modernas de diagnóstico e acompanhamento. A melhora extraordinária de sua própria mãe serviu como caso paradigmático que demonstrou a eficácia de seus métodos curativos. Dona Esperança, completamente curada de seus problemas respiratórios crônicos, através dos tratamentos preparados por Marina e Raoni, decidiu se mudar para uma casa construída especialmente para ela nas proximidades da aldeia, onde vivia confortavelmente cercada pelo carinho da filha e do genro, orgulhosa da transformação extraordinária que testemunhara. A notícia mais emocionante chegou quando Marina descobriu estar esperando seu primeiro filho com Raoni. A gravidez foi recebida com celebração intensa por toda a tribo, que interpretou essa união como bênção direta dos ancestrais e garantia de continuidade das tradições curativas que Marina representava. Ela organizou projetos ambiciosos de medicina integrativa que documentavam conhecimentos tradicionais para a preservação das futuras gerações e criação de pontes culturais entre povos indígenas e comunidades urbanas. A transformação completa de Marina produziu um efeito cascata de justiça poética que tocou profundamente todas as pessoas que anteriormente haviam contribuído para seu sofrimento através de rejeição sistemática, discriminação cruel ou comentários maldosos que haviam moldado negativamente sua autoestima durante a juventude vulnerável.
Os moradores da cidade, que costumavam Rigita lá por sua aparência diferente, agora procuravam discretamente seus remédios e tratamentos, quando enfrentavam problemas de saúde que a medicina convencional não conseguia resolver eficazmente. Comerciantes que evitavam contratar seus serviços na pousada agora competiam para obter acesso aos medicamentos naturais que ela preparava, seguindo receitas ancestrais combinadas com inovações pessoais. Marina retornava periodicamente à cidade, não mais como a faxineira tímida e invisível de antes, mas como uma pessoa respeitada, poderosa e procurada, cuja reputação como curandeira excepcional precedida sempre sua chegada. Ex-colegas de escola que haviam zombado cruelmente de sua aparência durante a adolescência agora se aproximavam pedindo perdão sincero e oferecendo amizade tardia, que ela recebia com generosidade, mas sem esquecer as lições aprendidas sobre a superficialidade dos julgamentos sociais, baseados apenas em aparência física. Professores que haviam desencorajado sua autoestima durante a infância procuravam oportunidades para demonstrar orgulho tardio por sua transformação extraordinária, reconhecendo publicamente que haviam sido incapazes de enxergar o potencial excepcional que sempre existira, por trás das características físicas que consideravam inadequadas aos padrões convencionais de beleza impostos pela sociedade local. Naquela pequena pousada rústica na beira do rio Xingu, onde uma vez viveu uma jovem que se considerava feia demais para ser amada por qualquer homem. Agora se contava com reverência a lenda inspiradora da pajé Marina, cujo nariz proeminente, que havia sido fonte de tanta vergonha e rejeição, se transformou no símbolo mais poderoso de sabedoria ancestral e capacidade de cura de toda a região amazônica. O que a sociedade urbana, ignorante e preconceituosa, havia rotulado cruelmente como defeito irreparável. A tradição ancestral indígena reconheceu imediatamente como marca distintiva dos escolhidos pelos espíritos para missões especiais de cura, proteção e preservação de conhecimentos sagrados que beneficiariam gerações futuras de pessoas necessitadas. A história transformadora de Marina provou definitivamente que às vezes precisamos ter coragem de mudar completamente de mundo, abandonar ambientes tóxicos que não reconhecem nosso valor e buscar comunidades onde nossas características únicas sejam não apenas aceitas, mas celebradas como dádivas especiais que nos conectam com propósitos maiores e mais significativos do que jamais poderíamos imaginar dentro dos limites estreitos impostos por sociedades que valorizam apenas aparências superficiais em detrimento da essência verdadeira das pessoas.